Graça e paz, pessoal! Chegamos a mais um vídeo, mais um tempinho juntos e glória a Deus por isso, né? Estamos juntos e podendo receber da palavra, da porção do Senhor para o nosso coração. Espero que vocês estejam bem. Por aqui, graças a Deus, tudo certo. Quero convidar vocês a parar uns minutinhos, como de costume, a preparar seu coração para que esse tempo seja um tempo especial, porque todo tempo que nós temos na presença do Senhor é especial e a gente precisa dar a devida atenção, amém? Vamos orar então para iniciarmos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, Abba, pelo teu amor, pela tua graça, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor limpe o nosso coração, para que nesse momento o nosso coração possa estar aberto, Pai, possa estar sensível à Tua voz. Que nada venha nos impedir de acessar a palavra do Senhor, mas que o Senhor possa ser, Pai, o único que daremos a importância neste momento. Conecte as nossas mentes, nós declaramos que a nossa mente está cativa ao Senhor e que nada nos roubará desse tempo. Te convidamos que o Senhor use em minha vida e que a Tua palavra seja revelada aqui nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quero convidar, antes de tudo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe para mais pessoas, para que essa palavra também chegue a novos lugares. E como vocês sabem, estamos na série de saúde emocional, né? Cristãos emocionalmente saudáveis. Glória a Deus por estarmos tendo espaço para falar sobre isso dentro das igrejas. É um privilégio aprendermos a olhar para a nossa saúde emocional com Deus, o nosso próprio Criador. E hoje nós estamos para o nosso terceiro episódio dessa série. Em breve chegaremos ao final. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo absorver, anotar e, claro, a palavra do Senhor transformar o coraçãozinho de cada um de vocês. Dúvidas podem deixar nos comentários que a gente depois lê com carinho e responde vocês. Hoje a gente vai falar, o tema de hoje é aprendendo a lidar com sentimentos difíceis ou emoções difíceis. Eu estou com o meu notebook aqui de lado porque tem bastante coisa pra gente falar, mas e aí? Bora aprender com aquilo que é difícil de lidar? Carol, mas como assim, né? Lidar com emoções difíceis? Eu já ouvi muitas vezes falarem sobre existirem emoções boas e emoções ruins. E até no meu primeiro vídeo aqui, quando a gente iniciou essa série, eu compartilhei que, na verdade, não existem emoções boas ou ruins. Toda emoção, ela existe porque Deus nos fez assim. E toda emoção, ela existe porque ela nos comunica que algo aconteceu e que nos gerou essa emoção. Então, partindo desse princípio, a gente não pode classificar de que alegria é bom e tristeza é ruim. Porque senão a gente está dizendo que a tristeza que Deus criou é ruim. E não existe isso, porque toda emoção ela tá ali para mostrar algo. Já imaginou se um bebê não pudesse chorar porque é ruim? Ele passaria fome, ele não ia sobreviver, porque o choro é a forma dele se comunicar. Olha só como nosso Deus faz tudo perfeito. O choro é necessário, logo ele não pode ser ruim. Então, quando a gente pensa em emoções, nós estamos pensando em emoções que a categoria que a gente pode dar. Existem emoções que são fáceis de lidar, que a gente tem facilidade, que é tranquilo de lidar. E existem emoções que são difíceis de lidar. É desconfortável, gera algumas coisas no nosso corpo. Vou trazer um exemplo na prática. Alegria. É muito bom sentir alegria. A gente sorri, a gente extravasa. Ai, aquela sensação de glória a Deus. A tristeza, a gente murcha. A gente tem que lidar com algo que é difícil. Uma situação que nos deixou triste. É difícil lidar com a tristeza. Mas ambas são boas, ambas Deus criou e tudo comunica algo.
Então a classificação que a gente pode trazer é que existem emoções mais fáceis de lidar e outras mais difíceis de lidar. Mas todas elas nós precisamos dar a devida atenção. E hoje o foco desse vídeo é a gente falar de como eu lido com aquilo que é difícil. E aí eu vou me atentar a 3, 4 emoções que, na minha visão, até como psicóloga, das queixas que chegam pra mim na clínica são as emoções mais difíceis de lidar mesmo, por conta das consequências que ela possui em nós. Mas amplie para sua realidade. Às vezes você vai ter alguma outra emoção que é mais difícil para você. Então olhe com carinho da mesma forma que a gente vai olhar para essas outras, tá bom? Desde que o Senhor ministre, porque o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar algumas coisas mais práticas, mas deixe com que essas práticas o Senhor ministre para como você trazer também para sua realidade. Amém? E hoje a gente vai falar sobre raiva, tristeza, amargura. Emoções tranquilas de lidar, né? Só que não. Mas eu queria trazer para vocês que quando a gente pontua que essas emoções elas existem, raiva, ira, tristeza, amargura, a gente está dizendo que nós somos seres humanos e que estamos suscetíveis a sentir essas emoções. E quando elas vêm, elas vão vir com intensidade. Elas não vão vir um pouquinho. Sabe um rádio que a gente deixa em baixo volume? Elas não vão vir num baixo volume, elas vão vir naquele volume bem alto, estridente. Porque nós somos seres que sentem. Trago o plus que talvez para as mulheres ainda seja mais intenso ainda a forma que essas emoções vão chegar em nós. Mas vamos olhar para a palavra? Porque homens comuns como eu e você sentiram essas emoções. Então vamos abrir em Jó 2. Jó 2, do 11 ao 13. A palavra diz assim, Jó 2, do 11 ao 13. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram, cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolarem. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha o tamanho do sofrimento de Jó. Seus amigos foram lá consolar ele e chorar em alta voz quando o viram, porque quase não o reconheceram. A palavra diz que eles se assentam com Jó e durante 7 dias não falam nada. Eles simplesmente ficaram ali no sofrimento junto com Jó. Gente, mal e mal a gente consegue ficar 7 minutos sem falar. Imagina 7 dias. A dor de Jó estava gritando e seus amigos se compadeceram. Jó estava passando por uma tristeza profunda. Jó estava passando pela dor do luto. Ele não só tinha perdido seus filhos, como ele perdeu tudo. Olha quantas perdas, olha quanta tristeza ele não estava passando. Era palpável a sua dor, assim como muitas vezes a nossa dor é palpável. 7 dias, não se esqueça disso. Por 7 dias, todos se sentaram e ficaram ali, porque o sofrimento de Jó era grande. Ele precisava desse espaço para sentir sua dor. E às vezes a gente nem dá espaço para sentir a nossa dor.
Pega aí, deixa Deus ministrar. E agora vamos falar de Elias. Então, 1 Reis, do 19, do 1 ao 4. 1 Reis, do 1 ao 4, no capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Olha só. Elias estava com uma tristeza profunda. Ele teve medo. Ele ficou ali desesperado, porque a sua vida estava correndo risco. Ele recebeu uma ameaça de vida. A palavra é clara que ele teve medo, ele teve tristeza, porque no próximo capítulo que a gente vai ver da série, a gente vai falar específico sobre os adoecimentos psicológicos, mas aqui, trazendo um spoilerzinho, na verdade, Elias estava depressivo, ele começou a entrar numa depressão, uma tristeza profunda. Elias teve medo, ele pede a morte para Deus, por conta do medo que ele sentiu. Mais alguns sentimentos difíceis e que um homem, também como eu e você, sentiu. Vamos para José. Então, Gênesis 40. Gênesis 40, 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Aqui é José, estava preso ali na cadeia e ele interpreta o sonho e ele fala: lembre-se de mim, lembre-se de falar de mim e me tire dessa prisão. Aqui a gente vê claramente o desespero de José, o desespero de sair daquela situação que ele se encontrava, porque ele estava sendo injustiçado, ele foi preso por uma injustiça, por uma acusação mentirosa e estava tendo que colher os frutos de algo ruim, né, que fizeram com ele. Aqui a gente percebe o grito de socorro dele: lembre-se de mim, tá? Lembra de mim e me tira desse lugar. A gente percebe o desespero de José. Novamente, um homem comum, como eu e você, que também sentiu uma emoção difícil. E por fim, um que eu quase nunca ouço falar, mas quando eu leio a história eu fico uau. Porque tem segredos nessa história muito preciosa, é Esaú. Então nós vamos para Gênesis 27, 38. Que fala assim: Esaú pediu ao pai: meu pai, Senhor, tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Aqui, Esaú se deu conta de que seu irmão tinha pego ali a sua primogenitura. Ele se deu conta que seu pai foi enganado e acabou dando todas as bênçãos para seu irmão Jacó. E aí ele chora em alta voz. Aqui a gente pode imaginar que ele estava com raiva, com ira, decepcionado, triste, porque algo lhe foi perdido. Algo ele tinha perdido. Chorou em alta voz. Gente, vamos lá.
Homens, né? Para pra pensar um pouquinho. Quando é que vocês choram em alta voz? O sofrimento tem que ser muito grande. Todas as emoções que devem surgir tem que ser muito grande. A gente vê aqui uma possível situação de ira, tristeza, desespero que Esaú, um homem comum como eu e você, também sentiu. E por que eu trouxe alguns homens da palavra para falar sobre emoções? Porque a gente precisa entender que pessoas sentem emoções e ninguém está isento dessas emoções. Mas o que tem em comum desses 4 personagens que a gente falou aqui agora e dos outros que a gente já falou, Davi, Jesus, o que tem em comum neles é que essas emoções, elas são emoções que consomem. Chorou em alta voz, olha como consumiu. Choraram por 7 dias, né? Ficaram ali por 7 dias no sofrimento de Jó. Olha como consumiu, olha como Jó estava consumido pela sua dor. Elias a ponto de pedir a morte, olha como consumiu. Essas emoções, elas são emoções intensas, gente. E elas não podem ser ignoradas ou abafadas, porque toda vez que a gente ignora e abafa essas emoções, a gente adoece. Porque guardem isso no coração de vocês. Aquilo que a gente não processa, a gente somatiza. Aquilo que a gente não processa, a gente somatiza. Então o nosso corpo, ele vai falar, vai gritar pra gente: ei, eu não tô bem, você tá somatizando. Quando a gente fala de somatização, é um termo na psicologia pra gente falar de algo que vai vir pro corpo. A gente sente, não elabora, não se permite sentir, então o corpo vai dar a resposta. E como isso é sério? Porque isso se torna uma fraqueza, porque isso mostra a nossa humanidade e todos nós podemos somatizar. Isso é muito comum. A gente precisa trazer que isso é normal do ser humano, porque às vezes a gente não consegue lidar com certas emoções. E não só com as emoções, gente. Abra um parêntese, a situação que está por trás daquela emoção. Então, eu lembro quando eu passei um determinado período da minha vida com uma situação específica familiar, eu somatizei, eu comecei a desenvolver um tipo de doença respiratória, porque meu corpo não estava conseguindo lidar com a situação que eu estava tendo que lidar. Não eram só as emoções estavam presas ali dentro de mim e meu corpo começou a me dar sinais de que eu não estava bem. Então, quando a gente somatiza, é o nosso corpo dando sinal que nós não estamos bem. Por isso que os nossos olhos precisam estar muito atentos para os 3 campos que a gente tem falado: corpo, alma e espírito. Porque às vezes eu não estou cuidando do meu emocional, da minha alma, e meu corpo ele vai gritar, o meu corpo vai pedir ajuda, e é aí que a gente precisa olhar. Amém? Vamos trazer essa questão da somatização. Raiva e ira. O que ela pode causar? Ela pode nos levar a um estresse. Com isso, a gente pode desenvolver uma gastrite, dor no estômago, enxaqueca, insônia, espasmos musculares. Então, quando o corpo começa a dar uns pulinhos, a gente pode virar uma pessoa agressiva, ansiosa e termos taquicardíaco. Então, quando nós não conseguimos sentir o que a gente precisa sentir, a raiva e a ira, a gente deixa ali guardadinho no pote. O pote somos nós, então a gente deixa guardadinho no pote, a gente pode somatizar, pode virar uma pessoa estressada e isso vai nos adoecer. A amargura pode gerar úlcera, hipertensão, alergia, espasmos, asma, estresse e a longo prazo, câncer. É comprovado cientificamente. Olha o que a amargura, sentir amargura e não se permitir ser tratado por Deus pode gerar em nós. E por fim, tristeza profunda pode nos levar a um quadro grave de depressão, insônia, apatia, desânimo e isolamento. Quando a gente fala de tristeza profunda, a gente está falando que é uma tristeza que está permanecendo, que não está indo embora e ela pode nos levar a um caso gravíssimo de depressão. Percebem? Olha quanta coisa pode vir para o nosso corpo porque a gente não está elaborando o que a gente sente.
E o que a gente pode fazer com essas emoções então, Carol? Vamos para a prática? Vamos olhar para o Senhor, para a palavra? Então, anote aí, deixe no seu coração, né? Bem fácil. Quando você sentir raiva e ira, se afaste da situação. Dê espaço para você entender o que aconteceu e por que você está sentindo o que você está sentindo. Ninguém fica com raiva do nada. Ninguém fica irado por nada. Mas a gente precisa dar espaço para o nosso racional entender o que aconteceu. Porque qual que é a nossa reação? Já reagir. Alguém pisou no meu pé, eu quero pisar no pé de volta. Sabe assim? Reação. Ação e reação. Mas na raiva e na ira, a gente precisa aprender a dar espaço. Então pode fazer esse movimento comigo? Espaço. Para que o nosso racional não seja controlado pelo emocional. O emocional, a resposta é rápida, é automática. Quando a gente dá espaço para o racional agir, a gente pensa antes de reagir. Por isso que é um equilíbrio entre as duas áreas. E como a gente faz isso? Conte até 10, de 1 até 10. E se não for o suficiente, conte até 20, conte até 100, conte até 1000. De fato, quando a gente conta de 1 até 10, então 1, 2, 3 e assim por diante, nós estamos dando esse tempo para o racional ser ativado antes da gente reagir. Não reaja com essa emoção. Dê espaço para o seu corpo processar o que você está sentindo. Respire fundo. Então, quando você estiver com raiva e irado, respire. Isso acalma os ânimos. Gente, são técnicas comprovadas cientificamente, amém? Da psicologia que a gente traz, porque Deus que criou tudo. Então a gente usa a nosso favor. Dê espaço para você. Não busque reagir quando você estiver com esse sentimento. Como a palavra nos diz em Efésios 4, 26 ao 32, ireis, mas não pequeis. Olha só, a gente pode sentir a ira, mas a gente não pode reagir pela ira. Então dê espaço. E outra coisa importante é expresse a sua raiva e a sua ira para Deus. Fale para Deus, né? Em todas essas emoções, fale para Deus. Deixa você contar para aquele que te criou o que aconteceu. Deus, eu tô com raiva porque isso aconteceu, porque tal coisa, tal pessoa falou tal coisa, essa situação tá sendo injusta. Fale. Eu tenho certeza que ao final de você falar pro seu Criador, esse movimento vai ser mais fluido. Você vai dar tempo para expressar e sentir. Um detalhe é que quando a gente entende o que nos levou a sentir isso, a gente pode resolver a situação. Então, se alguém falou algo para mim que eu não gostei, quando eu estou mais calma, eu posso depois comunicar para a pessoa: olha, você falou tal coisa, isso me deixou chateada, isso me deixou irado, isso me deixou com raiva. E aí tentar resolver a situação. Amém? Isso é sentir o que você precisa, elaborar o que você precisa e resolver, mas já com paz de Cristo e não levado pelas suas emoções. Isso é um caminho todos os dias que a gente precisa ir aprendendo. Significa que todos os dias a gente precisa exercer esse movimento, gente, porque não vai ser na primeira tentativa que você vai conseguir ficar de boa e falar: glória a Deus, eu tô muito paz, eu não tô com raiva mais. Não. E a gente vai precisar sentir essa raiva, mas depois a gente precisa entender o que aconteceu para resolver e levar ao Senhor para que essas emoções possam acalmar. Nunca se esqueçam, emoções são como ondas, elas vão vir, mas elas vão passar, elas vão se dissolver. É como uma chuva, ela vem no determinado tempo, a chuva cai e depois vai embora. É assim com as nossas emoções. Tristeza. Primeiro, se permita sentir a tristeza. A tristeza, ela é muito energética. Quando eu falo energética, significa que ela nos deixa em movimento. Geralmente a gente precisa pôr para fora. A tristeza é uma emoção que ela pede para pôr para fora. Assim como a raiva e a ira também. Então se permita sentir.
Como que eu posso sentir? Se você sentir vontade de chorar, chore. Se permita pôr para fora. Assim como a raiva e a tristeza, assim como a raiva e a ira, você pode, tô com muita ira, não tô acalmando, respirando fundo, contando 1 até 10, pega uma folha, vai rasgando. Faz um bolinho de papel, amassa, sabe? E vai respirando junto. São técnicas para te acalmar. Na tristeza, se vier o choro, se permita chorar. Se console, deixa seu interior ser lavado, né? O choro é uma forma que Deus nos deu fisiológica para autorregulação. Significa a gente voltar ao nosso estado de normalidade. É uma autorregulação. Exemplo, quando eu tô com muita raiva, eu choro. É uma forma de eu me regular, é a minha forma de ser. Então, o choro ele vem como regulação e a gente atrela muita tristeza porque geralmente quando a gente tá triste a gente chora. Então, se permita sentir o que você está sentindo, deixa chorar, ponha pra fora. Se pergunte o que aconteceu, que me fez sentir isso, por que eu estou assim, qual que foi a situação que me deixou assim, né? Identifique e deixe Deus ir te acalmando, mas se permita chorar. Amém? Por fim, a amargura. Geralmente ela vem de uma raiva guardada que temos de alguém. E para mim, esse é um dos sentimentos mais delicados da gente lidar. Porque nós estamos muito suscetíveis a sentir amargura. E a amargura, em outras palavras, é falta de perdão. E aí eu vou trazer algo que me pegou quando eu li essa história. Mas o que Esaú sentiu pelo seu irmão? Se a gente pudesse dar nomes, né, para aquilo que ele sentiu. Com certeza ele sentiu amargura. Com certeza ele era um homem amargurado. Porque o irmão roubou a sua primogenitura. Ele persegue seu irmão, inclusive seu irmão sai fugido, né? Jacó foge de Esaú, porque ele fala, meu irmão vai acabar comigo, vou fugir. Né? A amargura é quando a gente guarda rancor de alguém, é quando a gente não perdoa alguém por ter feito algo, não perdoa uma situação que aconteceu, seja agora ou seja lá na infância, seja na adolescência. É quando a gente fica preso, carregando um peso morto, porque a amargura, a falta de perdão é carregar um peso morto pro resto da vida. Enquanto houver amargura, a gente carrega esse peso morto. É tremendo porque quando Jacó encontra Esaú anos depois, muita coisa rolou. Jacó, ele pede perdão a Esaú. Ele pede perdão a Esaú. Os dois choram. Os dois têm um momento de refrigério, porque é isso que o perdão gera em nós. Gera refrigério, gera liberdade, a gente se liberta. Carol, mas a pessoa não merece meu perdão, mas não é para ela que você tá liberando perdão, é para você mesmo. Você tá fazendo um bem para você. Eu libero perdão para ciclano, eu libero perdão para essa situação, mas quem tá colhendo os frutos do perdão é você, não é a pessoa. É a gente querer fazer justiça com a nossa mão, a gente é convidado a abrir mão disso e não querer mais fazer justiça para as nossas mãos, mas deixar nas mãos de Deus. O perdão é uma chave poderosa para a cura interior. Guarde isso no seu coração. Sem perdão não há cura interior. A gente está indo em outro aspecto agora, mas o perdão é a chave. O apóstolo Géser fala muito isso em cura interior. O perdão é a chave que nos liberta, que abre aquela porta do nosso coração e nos liberta. Jesus não enfrentou a pior dor do mundo, que foi carregar todos os pecados naquela cruz, para que a gente ficasse preso. Ele nos libertou. Foi para a liberdade em Cristo que nós fomos chamados. O amor dele nos libertou. Então, a cura da amargura é você perdoar.
E aí, gente, esse sentimento, ele é um sentimento que ele se aloja no nosso coração. Ore. A minha resposta para vocês é ore. E aí, às vezes, vai durar uma semana, um mês, um ano, anos. Eu já tive essa experiência e foram 10 anos da minha vida orando por uma pessoa, para Deus curar meu coração e me libertar da amargura. Porque aconteciam coisas e que me voltava a ficar com raiva da pessoa e não querer liberar perdão. E Deus toda vez lapidando o meu coração e falando, não é sobre essa pessoa. Liberte seu coração, liberte seu coração. E a gente precisa assumir para Deus, Deus, eu não quero perdoar tal pessoa, aconteceu tal coisa. É uma guerra realmente dentro do nosso coração. Mas em oração, todos os dias, abençoando a pessoa, abençoando a situação, liberando, a gente precisa liberar de fato com a nossa boca. Eu libero perdão para isso, para aquilo, para ciclano. É quando a gente se permite romper aquilo que está no nosso coração. E entre Esaú e Jacó houve perdão. E isso é tremendo, tá lá no capítulo Gênesis 45, gente. Depois vocês leem. É tremendo. Porque houve reconciliação. No perdão a gente é reconectado com Deus. Não se esqueça, como é que nós que somos tão perdoados não podemos perdoar? A gente é perdoado por Deus mesmo não merecendo. Então, quem somos nós para não perdoarmos? Esse é um processo que a gente entrega nas mãos de Deus para pedir ajuda. Amém? E por fim, escreva suas emoções, né? Uma coisa que a gente pode trazer para a prática é escreva. Faça anotação, né? A gente chama de escrita terapêutica. Nesse processo do luto, eu escrevi muito para Deus sobre o que eu estava sentindo, como eu estava me sentindo, o que estava acontecendo, o que estava no meu coração, o que estava no meu pensamento. A gente precisa pôr isso para fora de alguma forma. Então faça cartas para Deus, faça um diário das emoções, né? Colocando o que você sentiu. Escreva sobre o seu dia, como que está sendo lidar com tudo que você está sentindo ou com tudo que você está passando. É uma sugestão para que você possa entender o que está sentindo e isso não fique reprimido, mas que você possa pôr para fora e isso dá lugar, dá espaço para o Espírito Santo agir em nós. Quando a gente tá com as emoções lá em cima, a gente não dá espaço para o Espírito Santo agir. E é necessário a gente pôr para fora, elaborar para que o Espírito Santo possa agir em nós. Ele não pode agir se a nossa casinha aqui dentro tá cheia de raiva, tá cheia de ódio, tá com amargura, tá com tristeza. Ele não tem como agir. Ele pode, mas ele é gentil. A gente tem que tirar algo para ele vir, para ele derramar os frutos do Espírito. E tá aí, a gente tem aprendido no Pensando Fora da Caixa e esse é o convite. Aprenda cada vez mais sobre os frutos do Espírito, porque eles são a base para a gente conseguir lidar melhor com as nossas emoções. Amém? E eu só queria ler Efésios 4:31 pra gente, para fecharmos. Efésios 4:31. Fala assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Abandone a amargura, o ódio, a ira, a tristeza, a falta de perdão. Vamos colocar todas as emoções. Abandone. Se permita sentir, elas são importantes, elas estão te comunicando algo, mas depois não fica preso nelas. Abra mão no Senhor, peça ajuda do Senhor, que Ele está pronto para nos ajudar, porque Ele é um bom Pai que cuida de nós. Amém, gente? Tentei ser rápida, mas como eu tenho falado sempre aqui com vocês, é um conteúdo que a gente poderia ficar dias falando o dia inteiro, mas eu tentei trazer um pouco mais de coisas
práticas que a gente pode fazer. E como eu falei, tenham as suas experiências e deixe Deus te levar a outras experiências, que com certeza o seu emocional ele não vai ser o que vai te guiar, mas sim você vai sentir e vai poder deixar o Espírito Santo te guiar. Amém? Abba, obrigada por esse tempo, obrigada pela tua palavra. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que a gente aprendeu hoje possa ser como uma planta no nosso coração e ela cresça como uma semente que vai crescer radiante e que dê frutos bons em nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos aprender a entregar a Ti tudo que a gente sente. Porque toda emoção ela é um convite para oração. Queremos colocar isso em prática, Deus. Então nos ajude a lidar com as emoções difíceis. E se porventura alguém estiver passando algo mais específico, ministre ao coração de cada um dos teus filhos, para que juntos possamos ser cristãos emocionalmente saudáveis. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que a gente pode pedir ajuda quando a gente não conseguir lidar bem com aquilo que a gente sente. Pastoreio, líderes, não se isole. Receba o consolo de Deus que vem através das pessoas que realmente podem te ajudar. Então busque ajuda se tá difícil mesmo assim de lidar com aquilo que você sente. Amém? Que o Senhor sempre vai levantar pessoas para te ajudar. Amém? Deus abençoe e até a próxima.